Ainda não. As meninas, vocês conseguem iniciar por aí, por favor? Se possível, que eu acho que eu tô meio perdido aqui. Já iniciou Pronto, agora. já foi iniciada. Beleza, obrigado. Perfeito. Então, boa noite a todos. Obrigado, Arthur, pelas palavras e pelo convite. A Jorge, a Maria também. Eu recebi com muito entusiasmo essa oportunidade de estar falando um pouco com vocês sobre esse tema que me é tão caro. E, de antemão, queria também ressalvar que é um prazer poder dividir esses minutos aqui, porque entre tantas as atividades que a gente se dedica na academia, com palestras, aulas e a própria advocacia também, eu sou um entusiasta de grupos de estudos como o de vocês. Eu sou uma pessoa que valoriza muito essas atividades. A minha vida acadêmica começou também em grupo de estudos, e eu, desde que iniciei lá na graduação em grupo de estudos até hoje, permaneço nessas atividades acadêmicas. Então, entre tantos os fóruns e locais que a gente é chamado para falar, esses convites vindos de grupos de estudos como o de vocês são aqueles que mais me alegram. Bom, o tema, colega, sobre metaverso e basicamente essa passagem do virtual para o metaverso é um tema naturalmente provocante, interessante, que gera inúmeras reflexões de várias ordens, efetivamente, e também o direito ele se importa com esse tipo de questionamento, uma vez que nós identificamos essa passagem de hábitos e de basicamente fruição da vida mundana nesse chamado espaço virtualizado, hiperespaço ou o próprio, então, metaverso. Mas é importante que nós tenhamos alguma tranquilidade e calma quando nós vamos sempre ingressar nesse tema. Vejam, nós estamos aqui em um grupo de estudos em direito digital. O direito digital é uma disciplina jurídica que tem como escopo estudar o impacto da digitalização no direito, e não há uma perspectiva de, eventualmente, recriar todo o sistema jurídico já posto, como o direito das coisas, o direito à personalidade, a própria propriedade intelectual e da proteção de dados e tantos outros sistemas jurídicos já existentes. Então, primeiro ponto, o que seria esse metaverso sob o olhar jurídico e como que o direito pode identificar uma melhor forma de aplicar aquilo que nós temos de maneira eficiente. Primeiro, colegas, nós devemos observar que esse fenômeno do metaverso é um desdobramento do que nós conhecemos sobre virtualização. Basicamente, o metaverso é fruto da computação, então isso é algo extremamente importante que seja dito. Existe uma frase interessante quando nós vamos estudar computação propriamente dita, que é justamente a computação é criada por nós, seres humanos, razão pela qual nós temos plenas condições de compreender a computação. Afinal, é criação nossa. Por mais distante e difícil que possa ser, nós a criamos. Se nós a criamos, nós a compreendemos. E nesse contexto, colegas, houve um movimento de progresso tecnológico muito grande, principalmente no que concerne a forma de interação entre nós, seres humanos, com a computação. A computação ela deixa de ser rapidamente apenas uma ferramenta de trabalho, de estudo e pesquisa e passa a fornecer um locus de comunicação e exercício das nossas faculdades mundanas. Isso é relevantíssimo. Eu confesso para vocês com muita sinceridade que eu gostaria de estar na PUC, em Campinas, com vocês, falando pessoalmente, tomando um café depois, do que estar olhando aqui para minha câmera no frio do Rio Grande do Sul. Mas não fosse o privilégio do avanço tecnológico, nós não teríamos essa facilidade de conexão. Então, uma palestra que antes você tinha, principalmente num grupo de estudos, uma dificuldade muito grande, às vezes, de trazer um palestrante, você consegue localizá-lo, mandar um link, ele conecta. Isso pode parecer um tanto quanto redundante, rasteiro, mas, por incrível que pareça, há pouco tempo atrás, a gente pode dizer, no início de 2020, ainda
haviam pessoas conectadas ou não. Haviam pessoas que escolhiam se faziam reuniões online ou não. Algumas pessoas, inclusive, sequer utilizavam aplicações de comunicação, como o WhatsApp e daí por diante. A pandemia, algo interessante sobre a ótica de informação social, ela simplesmente virtualizou todo mundo, ou seja, aquelas pessoas que estavam distantes de uma realidade tecnológica, e vocês devem conhecer vários, aqueles familiares, colegas de trabalho, a própria empresa que disse que nunca queria saber dessa tal de tecnologia como está, foi obrigada a se virtualizar. Bem, a virtualização ela é justamente essa passagem do analógico para um ambiente intangível. É a passagem do atual para, basicamente, o virtual. Então, esse fenômeno que nós temos, que é a virtualização, transforma, portanto, a forma como nós vamos viver, uma vez que nós podemos utilizar deste espaço virtualizado para o exercício da nossa vida cotidiana. O metaverso ele vai acrescentar algo a mais nesse contexto. Primeiro ponto, colegas, que nós precisamos salientar que há, digamos, de antemão um problema aqui, é que o metaverso, ele, e a própria forma que nós referimos a este fenômeno chamado metaverso, ele não pode ser confundido com uma aplicação de metaverso, ou uma aplicação que utilize de mecanismos de virtualização para a experiência do usuário. Vejam, muitas pessoas acreditam que a internet é o Google, é o Facebook, é o e-mail. A internet não é o Google, o Facebook e o e-mail. A internet é uma tecnologia que é dotada de aplicações que ostentam características específicas e de cunho privado. O metaverso é a mesma coisa. O metaverso é um conceito que pode ser desenvolvido por empresas privadas, inclusive pelo ambiente público, e não há um locus universal com identidade própria chamado metaverso. Isso é importante, porque eventualmente o Tiago, a Geórgia, podem ter preferências distintas em qual metaverso eles vão se inserir e, portanto, passar a usufruir. Eventualmente, a PUC pode desenvolver o seu próprio, contratar o seu próprio e ter um ambiente fechado para os alunos, portanto, fruírem do exercício que essa ferramenta, então, esse espaço possui. Então, este contorno ele é extremamente relevante, ou seja, metaverso como conceito, como tecnologia, mas não como uma aplicação única. Então, eu estou no metaverso, qual metaverso? Diante de, vou investir em terras no metaverso, vou investir em aplicações no metaverso, mas aonde? Qual metaverso você vai investir? Existe um certo metaverso? Um correto? Não. Existe uma tecnologia chamada metaverso, que pode, portanto, se estruturar, e a blockchain, claro, que ela trabalhará e atuará como, digamos, talvez uma das únicas questões de natureza universal que possa conectar vários metaversos que depositem, portanto, e processem informações em uma única blockchain. Isso sim seria, digamos assim, algo bem interessante sob a ótica de universalização. Bem, feita essa perspectiva, nós devemos lembrar, portanto, que estes instrumentos, e repito, até algo bem importante que nós temos, se vocês puderem sair daqui com uma contribuição jurídica minha, metaverso é aplicação de internet, como quer o Marco Civil da internet. Ponto. Então, o conceito jurídico, a natureza jurídica do metaverso será uma aplicação de internet, como eu já referi para vocês, pública ou privada. Nesse contexto, nós temos alguns desafios jurídicos. Primeiro, e vejam que o metaverso, colegas, ele é fruto, sob a ótica de processamento e desenvolvimento tecnológico, ele é fruto muito da indústria dos games. Aqueles que gostam de games ou têm amigos próximos já verificam basicamente GTA e tantos outros jogos que nós temos com os MMORPGs como World of Warcraft e tantos outros que, digamos, você pode utilizar e criar uma espécie já de avatar, você tem um mundo e exerce uma vida ali naquele espaço.
Então, o que se faz é vulgarizar esta tecnologia para, digamos, uma forma, inclusive, mais casual, sob a ótica de você poder conectar em um espaço para exercer aí o seu trabalho e daí por diante, e não apenas jogar. Mas nós temos os desafios que eu falava para vocês, advém justamente desta posição jurídica ocupada pelo metaverso. Primeiro, que ele é aplicação de internet. Segundo, que esta aplicação de internet tem dono. Terceiro, que esta aplicação de internet tem um usuário. Pois bem, qual é a relação jurídica envolvendo esses três players que estão, portanto, agora virtualizados? Primeira questão, colegas, é que nós temos aqui que identificar uma prestação de serviço por parte das aplicações de cunho privada que fornecerem este, digamos, espaço virtualizado, chamado então de metaverso, e essa aplicação ela terá, como já ostentam as redes sociais, ela terá os seus termos de uso e serviço próprio, com regras próprias e definidas sobre as estruturas que nós conhecemos já do direito contratual. Lembrando que nem todas, mas a gente pode chutar de antemão que a grande maioria ostentará sim uma relação de consumo. Portanto, eu realizo um cadastro para ingresso em um metaverso, seja do Facebook, eventualmente da PUC, eventualmente do grupo de estudos, e eu tenho algum tipo de relação jurídica com este metaverso. Bem, essa prestação de serviço, portanto, ela deverá ela impactos jurídicos particulares, justamente porque nós vamos observar alguns modelos possíveis de metaverso e basicamente funcionamento dessas aplicações. Um modelo seria um modelo baseado na amnésia tecnológica, aí, digamos assim, conceito quentíssimo aí para vocês terem, né? Essa amnésia tecnológica ela ocorre basicamente com o refresh de uma aplicação ou com ingresso e saída de uma aplicação, no sentido de que tudo aquilo que ocorrer dentro da aplicação ela será resetada e será basicamente, teríamos aí um novo respawn de absolutamente tudo. Ou seja, se eu pintei um quadro, se eu comprei uma casa, se eu entrei, mexi em algo daquela aplicação, quando reinicia a aplicação, nós teríamos um reset aí e tudo começaria do zero. Nesse contexto, nesse modelo de metaverso, não há, digamos, um desenvolvimento de titularidades dos seus usuários com as coisas intangíveis lá desenvolvidas. Então, imagine salas que você ingressa e de tempos em tempos, ou uma vez por dia, ela reseta e tudo que aconteceu nela é apagado e zera, digamos assim, para você usar aquela sala. O segundo modelo é, sim, daí sim, um sistema, uma aplicação de metaverso que virtualize, basicamente, objetos de natureza intangível e que viabilize, inclusive, o desenvolvimento de objetos próprios e a criação, digamos, deste cenário fictício e virtualizado pelos próprios usuários, dando, portanto, a titularidade dos objetos criados à conta do usuário. Isso não é nenhuma novidade sob a ótica dos games, como a gente falava recentemente, em jogos online, você pode desenvolver lá o seu personagem, vai adquirir itens próprios, esses itens, inclusive, podem ser dotados de valor econômico extremamente elevado no mercado, que são negociados mundo afora, e isso já existe há muito tempo. O problema é o mesmo no metaverso. E a pergunta será de quem é a propriedade destes ativos intangíveis. Por que nós falamos isso? Porque, por regra, e o NFT mudou um pouquinho esta lógica, peronomútil, com muita sinceridade, mas, por regra, colegas, os bens de natureza intangíveis, isso seja sob a sua ótica estrutural ou sob a sua ótica, inclusive, jurídica, eles são bens, portanto, intangíveis, significa que eles não são sensíveis ao tato, eu não seguro, digamos, um copo, né? Eles são bens intangíveis, essa é uma característica estrutural, e a outra característica é que estes bens intangíveis são bens, por regra, não rivais.
O que significa um bem não ser rival? Significa dizer que se eu conectar lá no GTA com um avatar novo e pegar um carro azul que estiver trafegando lá e o Thiago depois quiser pegar o mesmo carro que passe outro carro azul, não haverá impossibilidade de excluir o Thiago de usar este mesmo carro. Basicamente, colega, se você pensar em uma armadura num personagem, vejam, a armadura própria corresponde a um ID de um objeto que já está lá no banco de dados. Quando a Georgia ela recebe aquela armadura que o Thiago também possui, acontece uma espécie de copia e cola daquele ID vinculado à conta da Georgia. É dizer, as duas armaduras são a mesma armadura, são os mesmos objetos, porque em propriedade intelectual, em bens intangíveis, não há exclusão de um usuário quando o outro utiliza este usuário. O fato de eu tocar uma música de uma banda que eu gosto não impede que o Arthur escute a mesma música na casa dele, porque nós estamos falando aqui em bens intelectuais, são intangíveis e são bens não rivais. Bem, diante deste contexto, colegas, uma das formas de nós resolvermos digamos, essa característica de não rivalidade e por que nós teríamos que resolver essa característica de não rivalidade? Fundamentalmente porque nós estamos falando aqui, eventualmente, em um metaverso, só haverá sentido em, digamos, desenvolvimento e basicamente em, digamos, escape da vida mundana para uma vida virtualizada, para uma vida no metaverso, se nós pudermos reproduzirmos aquilo que fazemos neste ambiente tangível lá no metaverso. E quando nós estamos falando nesta reprodução, nós estamos falando em uma reprodução jurídica. Vejam, eu posso comprar um veículo e aí sim, este veículo exclui com que justamente o contrato de compra e venda e aquisição de bem imóvel, eu adquiro a propriedade, fará com que o Thiago não use aquele mesmo veículo. Aquele veículo com aquele chassi pertence ao Juliano, não ao Thiago. Ele pode comprar outro idêntico, mas a propriedade, a titularidade daquele bem é do Juliano. Bom, então, se eu vou para um metaverso, eu vou querer também desenvolver titularidade e propriedade de objetos intangíveis de igual forma, que possui essa característica. Bem, a saída, eventualmente, como nós vimos recentemente, por força do desenvolvimento da tecnologia blockchain, seria o uso de NFTs para, basicamente, comprovar a propriedade. Mas, colegas, nós já vimos inclusive essa trollada que dá uma reduzida na importância do NFT, que basicamente você tem condições de continuar promovendo o chamado copia e cola e basicamente você não terá o certificado, mas você terá a imagem. Bom, mas a única imagem é aquela vinculada ao certificado. Agora, você pode usufruir do item. Então, não constituirá o mesmo exercício de direito de exclusividade que eu tenho em relação ao meu carro e o Thiago não tem. Então, de alguma forma, as aplicações elas terão que individualizar estas propriedades intangíveis de forma, basicamente, a garantir titularidade aos usuários de uma determinada conta. Sob a ótica jurídica, colegas, nós teremos, portanto, esse desafio, que basicamente é um desafio de direito e principalmente de propriedade intelectual, mas nós precisamos lembrar, inclusive nesse contexto, que dentro deste, digamos, portanto, avatar, o próprio avatar e a própria conta, portanto, dotada de login e senha, nós não estamos falando aqui em um bem, nós estamos falando aqui em um direito de acesso que possui natureza jurídica distinta do bem. Portanto, o fato de eu poder ingressar na minha conta é um direito de acesso e esta conta possui propriedades intangíveis vinculadas a ela. Bom, diante deste contexto, o principal tema que nós temos condições de resolver sob a ótica jurídica e de redação contratual será, portanto, a titularidade e a vinculação desses bens sob a ótica de propriedade intelectual
aos seus titulares e ou ao titular da aplicação. Porque o carro que foi desenvolvido através de modelagem pelo Facebook, por exemplo, é de propriedade intelectual da Meta, não do Thiago. Então, ele tem propriedade ou ele tem direito de uso? Então, nós começamos a ficar, basicamente, diante desse contexto, ou seja, categorias jurídicas distintas de bens intangíveis dentro dos das próprias aplicações de metaverso. Aqueles objetos desenvolvidos pela aplicação, muito provavelmente, terão propriedade intelectual vinculadas aos seus criadores. Ora, os desenvolvedores que sustentam a aplicação. Por outro lado, se a aplicação viabilizar o ingresso de modelagem 3D de objetos distintos daqueles que são desenvolvidos por ela, nós poderemos, então, ter a propriedade daquele que a criou. Então, e aquele que a criou tem aqueles tradicionais direitos de propriedade intelectual, que é, então, o direito de exclusividade. No que isso importa, colegas? Importa agora numa terceira classificação que também, e desafio, digamos que é próprio das redes sociais, que dizem respeito às chamadas esferas de fruição deste ambiente virtualizado. Pois bem, nós falamos bastante até este presente momento sobre bens, mas nós também teremos um conteúdo próprio aqui, não de proteção de dados apenas, mas de privacidade. É dizer, neste ambiente, eu, o Thiago, a Georgia, a Maria, o Arthur, nós podemos ter um grupo fechado de chat, de conversa propriamente dita, e nós realizamos uma troca de mensagens e informações. Eu converso no privado com o Arthur, lá nessa minha aplicação, etc, etc, etc. Isso não é tão distinto do que ocorre em redes sociais, como nós sabemos através do direct e essas coisas todas. E aqui nós teremos este desafio em relação à privacidade. Em que contexto, colegas? Vejam, o avatar, então, existe, está lá o avatar do Juliano no metaverso, eventualmente o Juliano vem a falecer. Qual é a natureza jurídica do avatar? O avatar transfere como bem jurídico por força da herança? Bem, ao transferi-lo, qual o conteúdo será objeto desta transferência? Os objetos intangíveis aqui ditos e as conversas que foram travadas durante toda a fruição da sua vida virtual também serão acessadas por terceiros? Então, este é um desafio quando nós estamos falando em privacidade diante deste fenômeno da virtualização. Basicamente, aqui nós não temos tanta dificuldade de responder, uma vez que eu não tenho dúvida que estas conversas são privadas e a aplicação terá que dar conta de individualizar. Vejam, as classificações dos fatos jurídicos que ocorrem dentro dessa realidade virtualizada, de acordo com aquilo que nós basicamente entendemos. Conversa é privada, bens intangíveis eventualmente serão objetos de transferência por força do evento morte. Por fim, colegas, nós poderíamos falar quais são os deveres jurídicos esperados por parte de uma aplicação de metaverso. Bom, nós precisamos relembrar que as aplicações de internet, elas, na sua grande maioria, como eu havia dito anteriormente, na sua grande maioria, elas ostentarão a característica e a posição jurídica como fornecedores de serviço, fornecedores ou prestadores de serviço. E, diante desse contexto, elas têm o que a professora Cláudia Leão Marques chamaria de gatekeeper, ou seja, eles são os guardiões, principalmente desta comunidade, como ocorre e, em tese, deveria cada vez mais ocorrer nas atuais aplicações de rede social. É dizer, eventuais ilícitos ocorridos dentro da realidade do metaverso, quem indeniza? Então, nós devemos sempre, a aplicação deverá, diante desta possibilidade
inevitável, Cavalieri Filho já diz, onde há evento humano, há o problema da responsabilidade. É inevitável que ocorra danos. Ocorrerá danos. E diante desse contexto, como que nós podemos, portanto, responder a esses eventos danosos? Bom, haverá, como eu já adiantei para vocês, um chamado dever de guardião, um dever de guarda, no contexto de vigilância do ambiente saudável desta comunidade virtualizada. Por quê, colegas? E aí, aqueles que têm, digamos, alguma familiaridade, geralmente nós da turma do Direito Digital gostamos também de games, né? Eu, ainda que não mais um jogador assíduo, com alguma oportunidade ou outra, eu consigo parar um pouquinho para jogar alguma coisa. E eu fico espantado, colegas, acredito que vocês também, com a quantidade e, às vezes, manifestações odiosas feitas por adolescentes, né? De uma forma extremamente surreal, desde racismo, manifestações de ódio, pedofilia, pornografia, também outros criminosos que se passam por mulheres, por criança, na intenção de cometer ilícitos. Eu volto a dizer, nós todos aqui não precisamos muito para acessar um jogo neste exato momento e termos também acesso a absurdos como esses que eu estou referindo para vocês. Não está escondido. Você conecta no jogo lá e você vai identificar este conteúdo desta natureza. Bom, e aí? O metaverso, quais são as opções? Bem, os games estão aí, volto a dizer, em tese, não mais agora, na sua grande maioria, não mais em mídia física. Quem lembra, basicamente, quem vê mídia física tem lá uma faixinha, uma instrução de idade. Metaverso, essas questões, nós vamos então, basicamente, flagrar o uso dessas aplicações por idade. Isso já se mostrou, colegas, que não faz nenhum, digamos assim, não tem nenhum tipo de eficiência esse controle por idade, né? É basicamente aquela eficiência do site pornográfico que pergunta se o usuário que o acessa tem mais de 18 anos. O cara clica em tem 18 e acabou, ingressa. Então, o metaverso, digamos assim, teria que desenvolver condições de manter um ambiente sadio. É claro que nós não, assim como se eu inicio a fala dizendo que o metaverso ele tem como escopo buscar uma reprodução desta vida mundana que nós temos, de igual forma nós não teremos um mundo Alice no País das Maravilhas, né? Um conto de fadas. Acontecerá ilícitos, acontecerá fake news e tudo mais. Agora, é indispensável individualizar as relações jurídicas existentes para que a gente possa aplicar melhor o direito. Bom, diante de todo este contexto, colegas, eu acho que pude falar um pouco sobre bem, sobre direitos, sobre relações jurídicas, porque nós, e eu espero e acredito, né, que vocês também têm esta preocupação, nós que estudamos o direito digital, nós temos que cuidar justamente quando falamos sobre qualquer matéria relacionada ao direito digital, porque muitas pessoas acreditam que o direito digital pisca, o direito digital brilha, né, como alguma coisa assim fluorescente ou diferente. Não, o direito digital é direito. Portanto, esse fenômeno jurídico ele deve se achar nas classificações jurídicas existentes no próprio Código Civil ou nas leis esparsas, como nós vimos aqui na LDA, Lei de Direito de Autor, na LPI, Lei de Propriedade Industrial e a própria Lei do Software. Em uma palestra recente sobre metaverso que dei, uma colega advogada perguntou, mas professor Juliano, o senhor não acha que nós precisamos de uma lei para o metaverso? Não, né, gente? Como se nós convivêssemos em mundos distintos e nós tivéssemos o Código Civil para esses direitos das gentes, como diriam os romanos, né? E posteriormente criássemos um código para o metaverso. O direito posto tem condições, basicamente, a dar vazão para os principais problemas que aparecem neste horizonte de eventos, digamos assim, do metaverso. Por se tratar de uma tecnologia dotada, basicamente, de conhecimento voltado ao software, nós teremos uma intensa preocupação com o tema da propriedade intelectual, da relação jurídica entre os seus usuários e a aplicação,
de internet propriamente dita e principalmente da relação do usuário com as coisas intangíveis lá guarnecidas. Colegas, eu digo para vocês agora, falando sobre, digamos assim, ainda que não questionado, né, quando que isto vai funcionar, quando que nós teremos o metaverso. Parece que todos nós estamos esperando acontecer, a nossa vida nunca será a mesma depois do seu acontecimento. Eu diria para vocês, colegas, que toda tecnologia, absolutamente toda tecnologia, ela passa por um processo chamado vulgarização. Toda tecnologia nova, seja celulares, produtos tecnológicos de um modo geral, eles precisam ser vulgarizados. Isso aconteceu com o computador advém de um período de adversidade, estavam com os militares, depois foi para as universidades, e só se tornou a computação que nós temos hoje depois que nós tivemos computadores domésticos. Então, o problema central é que hoje no Brasil, principalmente, os VRs, que são os dispositivos, os óculos, né, para que a gente possa interagir de uma forma mais interessante nesse metaverso, ainda são extremamente caros. Então, nós temos, digamos assim, uma divisão de classes aqui, hoje, no uso de um metaverso, e toda a indústria da tecnologia, seja o próprio Facebook, etc., dependerão da vulgarização no que concerne a comercialização desses produtos. Então, se nós hoje, cada um aqui tem um celular, provavelmente um smartphone, possivelmente cada um terá um óculos. E o óculos precisa ser em conta, né? Porque senão você fica, no mínimo, excluído deste espaço. Então, há um longo caminho ainda de vulgarização. O nosso país ainda é um país carente de internet e nós teremos um metaverso progressivo e, infelizmente, como tudo voltado à tecnologia no início, para poucos. O resultado de tudo isso, colegas, é que nós todos somos seres humanos condicionados, porque tudo aquilo que nós tocamos ou nos relacionamos passa a ser condição da nossa existência, como já diria Hannah Arendt. Ou seja, tudo que nós tocamos e tudo que nós criamos, nós produzimos coisas que condicionam a nossa existência, as próprias coisas que nós produzimos. Então, um dia sem WhatsApp, um dia sem celular, basicamente torna a nossa vida insignificante. Por quê? Porque a condição humana contemporânea está vinculada à tecnologia que nós criamos e nós estamos condicionadas a ela. O que demonstra já nessa obra clássica, né, a condição humana de Hannah Arendt, é que nós estamos nos endereçando para mais uma tecnologia que condicionará a nossa vida, a forma como nós consumimos e compartilhamos as nossas experiências. Colegas, eu gostaria de deixar aqui ao final, para aqueles que não conhecem, eu tenho, como eu referi para vocês, sou entusiasta de grupos de estudos, e ainda que professor vinculado a uma faculdade, eu tenho um grupo de estudos livre em direito digital, que se encontra aos domingos, quinzenalmente. É uma atividade completamente livre. Eu coloquei aqui no chat, vocês podem achar no meu site lá, julianomadalena.com.br/grupo. Mais uma vez, parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse evento, parabéns pelo grupo. Foi um prazer atender esse chamado. Espero que vocês possam aproveitar aí e a gente possa se ver, não no metaverso, gente, porque ainda que eu ame tecnologia, eu quero continuar podendo tocar, podendo conversar e não deixar que elas nos condicionem como já aconteceu com as demais. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigado pela sua presença e, com certeza, na terceira, quarta, quinta semana jurídica que nós teremos aí pela frente, a gente vai chamar o senhor, com certeza, na PUC para conhecer melhor o senhor nos conhecer melhor e a gente possa estar mais aprofundado nesse tema. Muito obrigado. Obrigado, professor Juliano. Tema extremamente interessante, extremamente recente, que ainda tem muita coisa para ser abordada. A gente sabe o que 1% do que é o metaverso, do que vai ser o metaverso, de tudo que pode acontecer.
Então, ainda tem muita coisa para a gente estudar e compartilhar pela frente. Espero que o professor possa estar conosco em próximas semanas jurídicas ou próxima semana de direito digital, ou até nas nossas reuniões internas do grupo. E queria abrir agora para as perguntas. Todos que tiverem alguma pergunta para o professor Juliano, por favor, sintam-se à vontade para abrir o microfone ou mandar no chat, que eu leio por aqui. Olá, professor, boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta que é a seguinte, né? Tendo em vista a natureza jurídica do metaverso, que o senhor mesmo comentou, que é de uma aplicação de internet, né? Portanto, não há um único metaverso, mas, digamos assim, diversos metaversos. Gostaria de perguntar se numa perspectiva, aí, pensando no futuro, no desenrolar do que vai ser o metaverso nos próximos anos, já seria possível considerar a portabilidade dos dados entre essas plataformas como um direito. E isso é algo, digamos assim, já os dados pessoais já são por direito basicamente portáveis, né? Então nós temos condições de portar. O problema, Thiago, que nós, e aí vejam como é interessante o mais interessante no direito digital é sempre classificar o fenômeno no direito, né? Então, aí o que nós vamos considerar? Que aquela armadura, que aquele carro é um dado pessoal? Então, esse é o desafio. Eu não tenho dúvida que nós, Thiago, conseguiríamos transportar a nossa conta do metaverso ABC para o metaverso 123. Agora, os objetos vinculados à conta são dados pessoais ou são bens intangíveis adquiridos, seja por qual natureza jurídica, pelo usuário? Porque, vejamos, não adianta nós irmos só com a conta sem os bens, né? Então, e aí nós esbarraríamos, inclusive, num problema, Thiago, que é o problema de tecnologia, porque, afinal de contas, cada aplicação terá a sua própria tecnologia, usará uma própria tecnologia, e ficará difícil, digamos assim, de transportar coisas nesta virtualização, como nós fazemos com o veículo hoje em dia, por exemplo. Né? Então, os dados pessoais, sem a menor dúvida, o desafio diz respeito aos bens. Né? Agora, claro que este certificado, e isso é interessante, porque se nós esperarmos que as aplicações de metaverso depositem na blockchain os registros de informações relacionadas a seus objetos, nós teríamos uma maior facilidade, no mínimo, de transferência de propriedade. O problema, volto a dizer, será na transferência de modelagem. Então, vocês podem anotar aí agora o próximo profissional que será super contratado, demandado, será aquele profissional de modelista 3D, né? Então eu teria basicamente o meu avatar, o Thiago, a Maria, etc. E isso a gente pode transportar. Olha que interessante. O Facebook agora está viabilizando a possibilidade de nós desenvolvermos o nosso próprio avatar. Desenvolvi o avatar. De quem é o avatar agora? É meu ou é do Facebook? Poxa, mas aquele é o meu avatar. Eu sou conhecido por ele. Aquele avatar é a representação da minha imagem no ambiente virtualizado. Como que eu posso sair do Facebook? Eu não posso levar ele comigo, a imagem. E aí nós esbarramos naquele desafio da propriedade intelectual. Esses serão os grandes temas. Né? Será que eu tenho condições de promover uma ação judicial para forçar o Facebook a liberar a propriedade intelectual do avatar desenvolvido dentro da sua plataforma? Que eu quero levar para outra? Obrigado, Thiago, pela pergunta. Professor, vou ler uma das perguntas que fizeram no chat. A pergunta é da Yasmin. Atualmente, já temos uma maior noção de como a tecnologia influencia em nossa sociedade, principalmente no âmbito econômico. Então, como hoje em dia os meios físicos e virtuais praticamente se tornaram o mesmo, como podemos garantir que todos tenham acesso a essa nova ferramenta de comércio, já que, ao meu ver, pode se tornar uma nova forma de marginalizar ainda mais aqueles que já estão em uma realidade desigual? É um pouco daquilo que nós falávamos primeiro. Em matéria de Brasil, é indispensável que nós
nós passamos por esse gap ainda de desenvolvimento de internet, né? Nós precisamos de boas conexões para todos e, principalmente, nós precisamos de... Hoje à tarde eu estava estudando, por exemplo, alguns dispositivos de VR, né, de óculos, etc. E nós temos 4 dispositivos, são caríssimos, 2 que são os mais utilizados, e realmente inacessível em um país como nós temos hoje, né? Então, a forma que nós temos é vulgarizar a tecnologia. Literalmente, e até posso ser até mais direto, a gente muito mais simples, é entregar para os chineses, né? Quando a China colocar a mão nisso e tornar esses produtos extremamente baratos, aí nós conseguiremos consumir esses produtos de uma forma mais cara. Mas hoje, esses VR são instrumentos extremamente caros e que tem, digamos, nós estamos num país com um nível aí de desemprego que você sequer pensa em comprar um produto desse. Então, colegas, nós precisamos fazer com que essa tecnologia seja vulgarizada. Isso se dá através justamente do desenvolvimento econômico. Só um detalhe, gente, para terminar aqui, já existem boas plataformas de metaverso open source, né? Então, isso é algo bom, de modo que em breve todos aqueles que quiserem desenvolver o seu próprio metaverso conseguirão com grande facilidade. Obrigada pela resposta, professor. Mais uma pergunta, da Giovana essa. Ultimamente, tenho lido nas redes sociais sobre a dificuldade de responsabilização de indivíduos que cometem atos ilícitos no mundo virtual, já que com a inteligência artificial fica mais fácil se esconder atrás de janelas já existentes nessa realidade. Sendo assim, você acha possível propor uma regulamentação sobre esses meios que exige uma forma mais eficaz e concreta de identificar tais agentes? Excelente pergunta. Eu, como dizia para vocês, vi esses dias em um jogo online alguns usuários utilizarem no nome, no nickname, termos racistas. Em um jogo conhecidíssimo, tá, colegas? Por todos aqui. Então, os caras mudavam o nome ali por nomes racistas. Como faz isso? Em que sentido que eu estou fazendo esse questionamento? A aplicação não deveria ter o dever de impedir que usuários utilizem nomes que venham a demonstrar algum tipo de ódio, algum tipo de racismo? Tem um dever. E tem basicamente condições tecnológicas, colegas. É óbvio que tem condições tecnológicas de identificar palavras e discursos de ódio. Nós sabemos, hoje em dia, se você disser Covid na grande maioria das plataformas, vai ter um flag lá sobre esse tema, se botar uma foto envolvendo o Covid. Então, tem tecnologia para isso. A aplicação não faz. Bem, se ela não faz, ela deixa o usuário livre. E se ela cria um ambiente odioso, um ambiente, digamos, que promove esse tipo de manifestação, ela terá que responder por eventuais prejuízos causados. É sempre importante lembrar, colegas, que a nossa Constituição Federal ela veda o anonimato. Então, existe o dever de identificação, e não apenas o dever de identificação por IP ou por outros metadados de conexão. É o dever de identificação mesmo. Só que há aqui um fenômeno de análise econômica do direito. Quanto mais campos de identificação qualquer aplicação colocar para que um usuário ingresse no seu jogo ou no seu metaverso, maior será o desincentivo para que vocês cadastrem. Então, ali, se vocês forem ver o meu grupo de estudos, né, tem um monte de campo ali para perguntar. Às vezes a pessoa clica e sai, não preenche, né? Mas aqui o objetivo não é de consumo. Então, se você for vender um produto, tem que ter 2 ou 3 campos, senão ninguém preenche e você não vende, né? E as aplicações elas têm essa lógica. Se elas têm essa lógica, elas devem responder, né, justamente pelo dano causado por ser o guardião das informações. Deve perseguir, naturalmente, meios para alcançar a melhor identificação, não há dúvidas disso. Deve perseguir um certo monitoramento de informações. Colegas, vejam que esses espaços, eu não estou demonizando, né, a tecnologia, tudo que já aconteceu em rede social acontecerá no metaverso. Os problemas serão os mesmos, né? Então nós devemos nos antecipar a esses problemas. E o mais interessante, colega, é que nós aprendemos muito com as redes sociais.
Então, nós evoluímos muito. Há um tempo, eu não sei se vocês, à época, já estudavam direito digital. No começo do estudo de direito digital no Brasil, a discussão era se o Facebook respondia ou não respondia pelos danos causados. Se o Mercado Livre respondia ou não respondia pela fraude na sua plataforma. Temas esses que já são batidos aqui entre nós, mas se passou por essa discussão da responsabilização. Hoje, já é certo, são intermediários, são gatekeepers. Existe um dever jurídico de guarda, não de dados, mas de uma relação econômica sadia. Nunca esqueçam, em matéria de responsabilidade civil, não busquem identificar e isolar o sistema de responsabilidade civil pelo binômio que nós aprendemos na faculdade, qual seja responsabilidade civil subjetiva ou responsabilidade civil objetiva. O sistema de responsabilidade evolui. E esse sistema de responsabilidade que nós temos hoje é um sistema de responsabilidade muito próximo do que nós chamamos de accountability. Isso está na Lei Geral de Proteção de Dados. É um dever de zelo ativo, um dever de compliance, de evitar o dano, e não de esperar que ele ocorra e depois a aplicação diga que não tem absolutamente nada a ver com isso, porque foi um terceiro não identificado que, dentro da sua plataforma, cometeu o ato ilícito. Obrigada pela resposta, professor. Por enquanto, temos mais 2 perguntas aqui. Eu vou ler a terceira. Essa é da Beatriz. Durante essa semana de direito digital, ouvimos muito falar sobre a figura do avatar, representações virtuais de cada indivíduo no meio digital. Nesse contexto, se já é difícil garantir os efeitos concretos dos direitos da personalidade no ambiente social, como garantir que esses direitos estejam presentes também sobre a figura do avatar? Interessante, né? Porque o avatar, primeiro, né, colegas, a gente tem que lembrar que o avatar propriamente dito, e seria muito forçoso nós entregarmos e concedermos ao avatar direito à personalidade. Quem detém o direito à personalidade somos nós, pessoas naturais, que podemos, por reflexo de eventual, digamos, ilícito ou conduta danosa ao avatar, que seria esta a nossa representação, sofrermos o dano enquanto pessoa natural. Então, com muita sinceridade, eu não vejo assim grandes desafios nesse contexto, porque o avatar é uma representação da nossa pessoa. Hoje à tarde eu conectei casualmente numa sala do metaverso e eu escolhi lá um avatar de um fantasminha para entrar, digamos, na sala lá. Então, assim, a pergunta é, esse avatar, o avatar que é a minha representação, tem direito à personalidade? Não, não tem. Como que funciona ali? Eventualmente alguém pode fazer algum tipo de chacota com aquela representação do Juliano e vir atingir um direito da esfera da personalidade do Juliano. Então, é sempre importante nós lembrarmos que avatar nenhum terá direito à personalidade. Quem tem, né, somos nós, pessoas naturais, que adquirimos naturalmente com nascimento, com vida, e aí vamos desenvolver, portanto, esses fenômenos. Basicamente, não haverá, portanto, colegas, alguns dos direitos da personalidade como o direito à imagem em retrato, propriamente dita, né? Porque se nós estamos sendo representados por um avatar, nós teremos que identificar quais seriam os direitos da personalidade. Eu entendo aqui que a honra, a intimidade, a própria privacidade, esses direitos tradicionais que já ocorrem nas redes sociais, eventualmente são atingidos com alguma frequência. Obrigada pela resposta, professor. Uma última pergunta do Gustavo. A blockchain e metaversos descentralizados, geridos pela comunidade, não resolvem o problema da propriedade intelectual? Por incrível que pareça, a única ferramenta que existe, colegas, e eu acho que a gente até poderia dizer no mundo, né, que é até a água tem dono, né? Até a água, até o céu tem dono, sob a ótica espacial, aqui, né, o céu que está sobre nós. O único bem, a única coisa, digamos assim, que existe, que é gerida pelo sistema de múltiplas partes integradas, é a internet.
E se vocês cada vez mais forem estudar o funcionamento da internet, então, depois de terminar o estudo, vocês vão lembrar de mim. É surreal como funciona. Sob a ótica de, não é possível que os americanos cederam o roteamento de DNS e IPs da ARPANET, espalharam os servidores pelo mundo e deram a concessão de uso de tecnologia gratuita para que todos nós utilizássemos essa tecnologia. Basicamente, cada vez que você compra um nome de domínio no registro.br, vai uma taxa lá para a ICANN, que é uma entidade de natureza internacional, mas ao mesmo tempo é vinculado ao Ministério da Economia norte-americano, mas funciona sem intervenção do Estado. Então, eu não posso dizer que eu duvidaria, digamos, que surgisse uma ferramenta assim de múltiplas partes interessadas. O problema é que quem sustentaria esse tipo de ferramenta, né? Diferente da internet, que é basicamente a internet que nós temos são protocolos, né? Quando a gente fala em internet, nós estamos falando em protocolos. Aqui o metaverso nós temos uma aplicação que é diferente de um protocolo. Então esta aplicação ela precisa ser desenvolvida, né? Nós temos que fazer o deploy dessa aplicação em um servidor de quem, assim. Então, e aí começa aqueles questionamentos mais rasteiros. Então entrega para o Estado, metaverso. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, colegas, é que, como tudo nessas grandes tecnologias, poucos serão os players assim que vão investir rios de dinheiro, porque o metaverso tem um custo altíssimo, não é que nem rodar um blog em WordPress, né? O custo é pesado, porque, vejam, renderização em 3D, né, colegas? Então, é complexo. Então, o custo disso é alto. Vai ficar na mão de poucos e talvez, aí me parece que o que talvez as grandes ferramentas possam utilizar é da blockchain em comum, ou seja, pluga por API o seu metaverso na blockchain e aí tanto o meu quanto do Thiago, a blockchain é a mesma, eu compro aqui, compro lá, nós passaríamos só num desafio de problema de modelagem em 3D, né? Então, fazer com que o meu objeto que esteja no metaverso do Juliano também possa ser utilizado no Thiago, já que resguardado pela blockchain. Obrigada pela pergunta, pela resposta, professor. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Por favor, se tiver, enviar no chat ou abrir o microfone. Caso não, acho que ficamos por aqui. Eu que agradeço, colegas. Opa. Bem, acho que não vamos ter mais nenhuma pergunta, então, mais uma vez, professor Juliano, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um bate-papo sensacional, aprendemos muito e espero que o senhor volte mais vezes e que a gente possa manter contato para, ainda esse ano, se tudo der certo, ter o senhor de volta aqui na PUC com a gente, quem sabe presencialmente até. E agradeço em nome do Grupo de Estudos Digital, em nome de todos os alunos da PUC, a sua participação. Eu que agradeço, gente. Uma vez, parabéns pela iniciativa. Contem comigo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço. Boa noite. Tchau, tchau.